Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje está em João 7, dos versículos 10 ao 13. E aqui nós estamos na festa das barracas. É uma festa cultural judaica que remontava ali ao Antigo Testamento, né? E era ainda replicada pelos judeus. Jesus vai a essa festa, de acordo com o texto, de maneira escondida, né, por assim dizer. Ele não vai publicamente, ele não permite que as pessoas saibam que ele estava ali. Então, na multidão ficaria mais difícil de reconhecê-lo, porque ainda não era o momento dele iniciar o seu ministério público. Então, aqui Jesus ele vai, né, ele tem um diálogo com seus irmãos, numa outra passagem um pouco anterior a essa, na realidade, e ele diz que aquela hora ainda não era a hora dele, mas ele decide ir depois que seus irmãos vão, e os líderes judaicos procuravam por Jesus já, né, ali tramando algo contra ele. Bom, eles começam a perguntar para as pessoas se aquele homem estava por ali, se alguém, né, se as pessoas tinham visto aquele homem era Jesus. E é interessante as respostas que as pessoas deram. Aqui no versículo 12 diz assim: na multidão havia muita gente comentando sobre ele, e alguns diziam, ele é bom. Outros diziam, não é não, ele engana o povo. Mas ninguém falava abertamente sobre ele, porque todos tinham medo dos líderes judaicos, dos líderes judeus, né? Tinham medo das represálias. É interessante aqui o seguinte: muitas pessoas na multidão diziam, ele é bom. E hoje, o que as pessoas dizem a respeito de Jesus? É raro você encontrar alguém que diga que Jesus, algo, né, diferente disso, que Jesus não era bom, que Jesus não foi um bom homem. As pessoas, inclusive de várias outras crenças, vários outros credos, dizem, não, Jesus foi um bom homem, Jesus foi um grande líder, Jesus foi um pacifista, enfim, Jesus foi um espírito elevado. Tudo isso quer dizer uma coisa: ele foi um homem bom. Muitas pessoas na multidão diziam, ele é bom. Bom, todo mundo diz que Jesus é bom. Ninguém fala que Jesus é mau, é ruim. Mas nem todos estão dispostos a seguir a Cristo, a imitá-lo. Eles dizem, Jesus é bom. Mas quantos desses aqui nessa multidão, ou quantas das pessoas que nós vemos hoje em dia, por aí, que falam sobre Jesus, enfim, que nós convivemos, também não dizem que ele é bom. Mas quantas dessas pessoas conhecem de fato a bondade de Jesus? Quantas dessas pessoas enxergam o que é essa bondade de Jesus? Pouquíssimas. Assim como nesse texto aqui, muitos na multidão diziam, ele é bom. Mas desses muitos que diziam, ele é bom, quantos de fato seguiram a Jesus? Quantos pegaram essa bondade de Cristo e viveram essa bondade de Cristo nas suas vidas? Passaram essa bondade adiante, mostraram o que é ser bom de fato. Porque ser bom aos olhos humanos é uma coisa, ser bom como Cristo era bom é outra coisa. Ser bom aos olhos de Cristo, aos olhos de Deus, é outra coisa. Então as pessoas vão olhar para alguém que segue regras morais, regras religiosas, que tem determinados comportamentos e falarem, olha lá, ele é bom como Jesus era bom. Mas será que de fato isso é ser bom como Cristo foi? Será que quando eu sigo regras ou doutrinas, criações humanas, convenções da igreja, né? Não convenções como a Convenção Batista Nacional, não estou dizendo nesse sentido, convenções de modos de fazer as coisas ou não fazer as coisas simplesmente porque é um padrão de regra comportamental cristão ou evangélico? Será que isso é de fato ser bom como Jesus foi? Será que as pessoas não estão com uma compreensão errada do que é ser bom hoje em dia? Ser bom como Jesus foi é outra coisa. Não é como os fariseus, os moralistas e os legalistas da nossa época falam que é.
dizem que deve ser. Você deve ser assim para que você seja bom, para que você agrade a Deus. Hoje nós temos líderes, fariseus, né, legalistas, moralistas, como haviam naquela época lá de Jesus. Eles odiavam a Jesus. E hoje nós temos legalistas, moralistas, pessoas que exigem determinados padrões de comportamento dos outros, que são os nossos fariseus de hoje em dia, são os nossos legalistas. E eles medem as pessoas e a sua vida com Cristo por meio dos seus padrões, das suas regras, que sim, eles até fundamentam e tiram da Bíblia, só que eles engessam e transformam isso mais importante do que o Evangelho em si, do que a obra da cruz em si. Então, para essas pessoas, ser assim é ser bom, é ser um imitador de Cristo. Mas será que ser um imitador de Cristo é de fato isso? Será que ser bom como Cristo foi não é amar ao próximo? Não só de palavra, mas de ato. Inclusive não julgando, né? Como muitos desses cristãos legalistas fazem. Será que ser bom como Cristo foi não é dar a esmola, praticar a esmola? E praticar a esmola não é só fazer a caridade ali de entregar uma moeda para alguém que precisa, ou pagar um almoço para um morador de rua, alguma coisa assim, mas é fazer algo por alguém que precise, num orfanato, num asilo, né? Será que ser bom como Cristo foi não é dar a vida pelos seus amigos? E onde estão os nossos amigos? Nossos amigos estão dentro da igreja. Então, se uma igreja vai mal, todos ali precisam se reunir e juntar forças em Cristo e dar as suas vidas para que aquela obra floresça novamente, para que aquela obra avance. Seja uma igreja como igreja mística, né, a igreja de uma maneira geral, seja uma pequena congregação, uma pequena paróquia. Então, ser bom como Cristo foi bom, como Cristo é bom, é uma coisa diferente do que ser bom aos olhos das pessoas. Quantos dessas multidões aqui que seguiam a Jesus e na festa das barracas diziam que ele era um homem bom, de fato quiseram imitar a esse Cristo, que era bom? Então, a mensagem de hoje, a reflexão de hoje era para que você procure ser bom aos olhos de Cristo. Procure ser bom enquanto imitador de Cristo. Não procure ser bom aos olhos das pessoas. Não procure ser bom seguindo o que as pessoas mandam você seguir. Nós já temos a revelação nas nossas mãos. A Bíblia está aqui e temos o Consolador, o Espírito Santo, que é o advogado, é o Paráclito, que caminha ao nosso lado e que nos faz entender e nos faz viver aquilo que nós lemos aqui. Então, tenha fé, peça a Deus que Ele te faça bom aos seus olhos, que Ele te faça bom como Jesus Cristo foi bom, e que nós possamos viver como Cristo. Não viver seguindo padrões religiosos, regrinhas impostas por pessoas que se julgam na realidade superiores às outras. Por isso acham que podem ensinar padrões de comportamento, etc., e ficar frisando o pecado na vida dos outros. Peçamos a Deus para que sejamos bons como Ele foi. Com fé, tenha fé, e Deus te fará bom como Cristo foi bom. Não por você mesmo, é claro, né? É bom sempre frisar isso, mas porque Ele te ama e Ele quer ver em você a figura de Cristo. Ele quer que você resplandeça a Cristo. Então, sejamos bons como Cristo foi. Não sejamos bons aos olhos das pessoas, como a multidão apontava para Jesus e falava: olha, Ele é bom, mas essas pessoas não seguiam a Cristo, essas pessoas não sabiam quem Ele era de verdade. Que nós saibamos quem é Jesus e que Deus olhe para nós e nos diga: nossa, Ele é bom, ela é boa, é como Cristo, é bom aos meus olhos, agrada ao meu coração como Davi agradava. Então, sejamos bons como Cristo foi bom. Deus abençoe você. Até mais.